No episódio de hoje, vamos focar em um dos ditadores mais brutais de todos os tempos, Saddam Hussein, e na missão de 2003 que buscou capturá-lo após anos de crimes de guerra e fuga da justiça. A Operação Red Dawn, batizada em referência ao filme de ação de 1984 que teve como estrela o falecido astro de Hollywood Patrick Swayze, foi uma missão secreta bem planejada que tinha um objetivo principal: capturar Saddam Hussein vivo. A história mostraria que essa missão foi um enorme sucesso e resultou em Hussein sendo considerado culpado de inúmeros crimes de guerra, sendo condenado à morte por enforcamento. O vídeo viral de sua execução desde então levantou especulações e até teorias da conspiração sobre sua autenticidade e as consequências subsequentes no Oriente Médio. No entanto, não há dúvida de que o tirano foi capturado durante a Operação Red Dawn. Então, quem foi Saddam Hussein e por que ele era tão importante aos olhos do Ocidente? Como a Operação Red Dawn se originou e como ela foi realizada? Quais foram os fatores e repercussões da sua captura? Ou, mais importante, valeu a pena? Junte-se a nós enquanto analisamos uma das missões mais bem-sucedidas dos últimos tempos, a Operação Red Dawn. Saddam Hussein nasceu em 28 de abril de 1937 em Al-Auja, uma pequena vila cerca de 13 quilômetros ao sul de Tikrit, na margem oeste do rio Tigre. Tendo crescido na região e se envolvido profundamente na política, Saddam Hussein conseguiu impor sua personalidade e assumir o controle do governo após a renúncia do presidente Ahmed Hassan Bakr em 1979. Seu reinado tumultuado, violento e despótico durou de 1979 até sua prisão em 2003. Seus métodos tirânicos, frequentemente marcados por violência, agressão e opressão, resultaram em muitas guerras caras e mal-sucedidas contra os países vizinhos do Iraque. Sua ambição pelo poder logo dominou a política, levando-o a ser nomeado presidente do Conselho do Comando Revolucionário, primeiro-ministro e outros cargos. Ele criou uma polícia secreta especial, assegurando que sua posição nunca fosse contestada. A instituição continuaria a suprimir e eliminar toda forma de hostilidade ou resistência contra ele e a promover propaganda que elevava seu status e caráter. O objetivo final de Saddam era substituir o país vizinho, o Egito, como a principal referência do mundo árabe e deter total autoridade sobre o Golfo Pérsico. Ele tentou isso invadindo os campos de petróleo no Irã em setembro de 1980, mas a campanha perdeu força de forma bastante abrupta e foi considerada um fracasso. Saddam precisou reduzir seu plano de desenvolvimento econômico por causa dos custos desperdiçados no Irã. Um cessar-fogo foi finalmente acordado entre os países em 1988, após anos de hostilidade e batalhas na região. Mas isso não impediu o ditador de continuar fortalecendo suas forças armadas dentro do Iraque. Em agosto de 1990, o exército iraquiano invadiu o vizinho Kuwait. Os planos de Hussein para ampliar as receitas do petróleo e fortalecer a economia resultaram em um embargo comercial global imposto ao Iraque. A Guerra do Golfo Pérsico começou em 16 de janeiro de 1991 e terminou 6 semanas depois, quando a coalizão militar aliada expulsou o exército iraquiano do Kuwait. Esse golpe ainda mais devastador e a conquista humilhante levaram a rebeliões dentro do Iraque, tanto por xiitas quanto por curdos, algo que Saddam não podia permitir. Isso o obrigou a reprimir as revoltas deles por qualquer meio necessário. Relata-se que milhares de homens, mulheres e crianças fugiram da região em direção a centros de refugiados, enquanto outros foram capturados, torturados
ou assassinados por sua desobediência. Um dos principais pontos do acordo de cessar-fogo com a ONU era que o Iraque de Hussein não poderia construir ou possuir armas biológicas, químicas ou nucleares. No entanto, o ego de Saddam não se curvaria às exigências e aos acordos estabelecidos no contrato, e por isso ele se recusou a cooperar com os inspetores de armas da organização. Um bombardeio aéreo de 4 dias realizado pelos Estados Unidos e pela Grã-Bretanha no final de 1998, chamado Operação Raposa do Deserto, foi conduzido na tentativa de forçar Saddam a se submeter. As duas nações ocidentais anunciaram que planejavam tirar Saddam do poder. Em meio a essas ameaças ao seu regime, Saddam estava se preparando para entregar o comando a um de seus filhos, Uday ou Qusay, que acabariam por sucedê-lo no cargo. Assim como Adolf Hitler e Joseph Stalin, Saddam Hussein era visto por muitos como um líder forte em sua terra natal, apesar de sua brutalidade e ignorância em relação ao sofrimento que estava acontecendo com seu povo. A propaganda e a retórica anti-ocidentais, assim como seu controle tirânico sobre a nação, faziam com que os civis fossem obrigados a apoiá-lo, ou as consequências seriam no mínimo terríveis. Então vieram os horrores do 11 de setembro, um dia que será lembrado pela infâmia. Após os ataques terroristas às torres do World Trade Center, Saddam Hussein e o Iraque se tornaram os principais suspeitos de vender armas biológicas e químicas para grupos terroristas. Autoridades dos Estados Unidos afirmaram que armas estavam sendo construídas, armazenadas e vendidas na região, destacando a necessidade de desarmamento. Apesar de Saddam permitir que os inspetores de armas da ONU realizassem suas inspeções no Iraque, em novembro de 2002, ele acabou sabotando os esforços deles em todas as oportunidades possíveis, o que levou ao fim da diplomacia com a Grã-Bretanha e os Estados Unidos. As tensões haviam chegado ao ponto de ebulição e, assim, em 17 de março de 2003, o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, exigiu que Saddam Hussein renunciasse ao seu cargo e deixasse o país em até 48 horas. Assim, agentes poderiam buscar armas de destruição em massa. Caso contrário, haveria o risco de uma guerra total. Como muitos esperavam, o ditador recusou, e então os Estados Unidos, junto com seus aliados, principalmente o Reino Unido sob o governo de Tony Blair, atacaram a região em 20 de março de 2003. A guerra do Iraque iniciou com aviões dos Estados Unidos bombardeando um complexo de bunkers onde se acreditava que Saddam Hussein comandava e planejava retaliações. Embora o ataque não tenha matado Hussein, a confiança na liderança dele entre a população iraquiana diminuiu significativamente. Os que foram ordenados a lutar por Saddam logo mostraram que a batalha estava perdida. Em 9 de abril, a capital Bagdá foi ocupada por militares dos Estados Unidos e forçou Saddam a se esconder. A Operação Red Dawn começaria logo após Saddam desaparecer da vista do público, conseguindo permanecer escondido por algum tempo e mantendo a maior parte do tesouro nacional que ele conseguiu levar consigo. Seus filhos, Uday e Qusay, acabariam sendo encontrados e mortos na cidade de Mossul em 22 de julho, antes de finalmente Saddam Hussein ser capturado em 13 de dezembro. Tudo começou com a Operação Liberdade do Iraque, que teve início em março de 2003. As forças militares e agências de inteligência dos Estados Unidos iniciaram operações para localizar e interrogar membros do alto escalão do regime de Saddam Hussein. O plano era manter esses indivíduos de alto valor, ou HVIs, sob custódia, onde seriam processados judicialmente mais tarde. Essas pessoas de interesse foram retratadas no famoso baralho de cartas dos mais procurados, criado por 5 funcionários da Agência de Inteligência de Defesa, ou DIA. Na preparação para a caçada a Saddam Hussein, a agência acreditava que os HVIs acabariam revelando o paradeiro do ditador após extensas táticas de interrogatório. No entanto, essa estratégia não pareceu funcionar, já que o interrogador da DIA, sargento Eric Maddox, admitiu que a conexão entre os antigos membros da elite do regime e Saddam Hussein poderia ser a abordagem errada.
Ele afirmou que a desintegração do Estado iraquiano naquele momento específico teria coincidido com o fim de suas redes formais. Oficiais de inteligência estratégica do Exército dos Estados Unidos, Tom Pike e Nick Long, assim como o oficial de aquisição da Força Aérea, Perry Alexander, afirmam em seu artigo de 2015, Compreendendo Nações, Novas Ideias para Analisar Estados Estrangeiros, que, abre aspas, semelhante a um ecossistema com suas plantas e vida selvagem formando uma teia complexa de relacionamentos, as pessoas são a personificação de suas interdependências. Fecha aspas. Assim, parecia altamente provável que Saddam Hussein teria recorrido a parentes ou conexões familiares próximas para ajudá-lo em seus esforços para evitar a captura e formular um plano para manter-se no poder por qualquer meio necessário. Outra operação militarizada foi montada e liderada por Eric Maddox, da 4ª Divisão de Infantaria, assim como pelo oficial de inteligência, Major Brian Reed, da 1ª Brigada de Combate, 4ª Divisão de Infantaria. A Força-Tarefa 121 foi designada para capturar e ou eliminar todos os alvos de alto valor mencionados anteriormente, após a missão que envolveu a morte dos filhos de Saddam. Infelizmente, as tentativas deles resultaram em muito pouco no início. Voltando à estaca zero, a Força-Tarefa utilizou a teoria da complexidade para ajudá-los a identificar de onde Saddam viria sua rede de apoio social. Usando seus próprios conhecimentos, conexões e inteligência militar, Reed e Maddox descobriram, abre aspas, dos 214 atores na rede total, há apenas 23 atores, com ligações diretas com Saddam Hussein. Fecha aspas. Eles acreditavam que laços de sangue ou de irmandade são um aspecto fundamental de muitas organizações terroristas, criminosas e de gangues. Rastrear e acompanhar certos indivíduos levou a Força-Tarefa a concentrar sua atenção na cidade natal de Saddam, Tikrit. Em 11 de outubro de 2003, Reed e Maddox deram o próximo passo e concentraram seu foco nos irmãos al-Muslit, membros do círculo íntimo de seguranças de Hussein, que tinham uma forte ligação com a família Hussein. Omar al-Muslit era o chefe da família e sua fazenda foi invadida, fornecendo informações valiosas. Ibrahim al-Muslit também era considerado uma pessoa de confiança dentro da segurança de Hussein, reportando-se diretamente ao ditador. Saddam confiava muito nos irmãos para sua proteção, pois ele sabia muito bem que os Estados Unidos usariam inteligência de sinais, ou SIGINT, para tentar localizá-lo, e sua paranoia estaria cada vez mais evidente. Ao localizar Omar al-Muslit, o interrogatório e a operação ajudaram a equipe a obter detalhes sobre seu irmão, Ibrahim. Ele foi posteriormente capturado e interrogado e acabou revelando que Hussein estava escondido em uma fazenda em Ad Dawa, ao sul de Tikrit. E assim, em 13 de dezembro de 2003, a Operação Red Dawn foi colocada em ação. Apesar das tentativas mencionadas anteriormente de localizar Saddam e seus capangas, sem falar nas horas de análise, coleta de evidências e interrogatórios, membros da 3ª Brigada de Combate da 4ª Divisão de Infantaria e da Força-Tarefa de Operações Especiais 121 executaram o plano com sucesso. A Operação Red Dawn contou com aproximadamente 600 militares da Comunidade de Operações Especiais, da 4ª Divisão de Infantaria e de parceiros iraquianos, que entraram na área de Tikrit, e exclusivamente ao Dawa, que está localizada a 15 quilômetros ao sul da cidade. Ao chegarem, eles vasculharam 2 alvos apelidados de Wolverine 1 e 2, mas não conseguiram encontrar Hussein. Como mencionado anteriormente, a operação em si recebeu o nome do filme de ação de 1984, estrelado por Patrick Swayze, e os nomes dos locais Wolverine 1 e Wolverine 2 também são uma referência ao grupo insurgente americano que aparece no filme. Estabelecendo-se nas ruas de Tikrit, os militares começaram a entrevistar os moradores locais e a discutir as condições às quais eles já haviam se acostumado, na esperança de obter alguma informação vital. Foi relatado que um local suspeito foi identificado e revistado próximo a uma das unidades.
Dentro dessa área, foi descoberto um complexo camuflado dentro de uma estrutura maior. Às 18h, sob a cobertura da escuridão, as tropas da 4ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos haviam se instalado na pequena cobertura, que também continha uma cabana de barro e uma estrutura de metal encostada. Ao vasculhar o composto, as tropas descobriram um chamado buraco de aranha, camuflado com tijolos e terra e coberto com poliestireno e um tapete. Essa seção oculta era um buraco de cerca de 2 a 2,5 metros de profundidade e, por acaso, abrigava o próprio ditador, Saddam Hussein. Ele foi achado no buraco escondido pelo coronel Rick. Aspas. 2 mãos apareceram. O indivíduo claramente queria se render. Fecha aspas. Saddam Hussein foi retirado do esconderijo por volta das 20h36 e foi descrito como desorientado e um pouco confuso com a situação. Isso foi relatado pelo general de divisão Ray Odierno, comandante da 4ª Divisão de Infantaria. Assim que percebeu que o jogo tinha acabado, ele declarou em inglês para as tropas, abre aspas, "Meu nome é Saddam Hussein. Eu sou o presidente do Iraque e quero negociar." Fecha aspas. Em uma resposta um tanto bem-humorada, o Major Reed respondeu, "Saudações do presidente Bush." A última humilhação para um homem que já controlou várias regiões do Oriente Médio e cujo reinado de terror sobre seu próprio povo finalmente voltou para assombrá-lo. Foi observado que 2 associados de Saddam estavam acampados no esconderijo. Eles também foram capturados e levados sob custódia para interrogatórios prolongados. A Câmara certamente não oferecia boas condições de vida. Como mencionado, o poço de 21 metros de profundidade oferecia espaço suficiente apenas para uma pessoa se deitar no chão e era equipado com seu próprio respiradouro e ventilador extrator. Após uma inspeção mais detalhada dos alojamentos escondidos, o general de divisão Odierno observou que a propriedade rural adjacente consistia em 2 cômodos muito pequenos e uma cabana de adobe. Ele continuou a descrever a qualidade, os padrões e a disposição dos alojamentos, observando que um deles era um quarto cheio de roupas, incluindo camisetas e meias novas, e uma cozinha muito rudimentar com água encanada. O objetivo das unidades adjacentes era claro. Saddam Hussein alternava entre o prédio da fazenda e o esconderijo quando as forças da coalizão se aproximavam. O general de divisão Odierno também acrescentou que o buraco ficava muito perto do rio Tigre, à vista do palácio do agora prisioneiro. Odierno afirmou que, abre aspas, "acho que foi bastante irônico ele estar em um buraco no chão, do outro lado do rio, desses grandes palácios que ele construiu, onde roubou todo o dinheiro do povo iraquiano." Fecha aspas. Curiosamente, foi revelado que a área que continha o santuário secreto já havia sido vasculhada pelas forças dos Estados Unidos durante a busca inicial por Saddam. No entanto, ficou claro que Hussein estava usando seus recursos limitados e vigias para identificar qualquer ameaça iminente ou possíveis capturadores, já que ele não estava lá no momento ou havia desaparecido de repente. Um porta-voz afirmou que ele provavelmente esteve lá pouco tempo quando a informação decisiva veio de um familiar levado para interrogatório. O Major Odierno afirmou que nenhum telefone celular, pager ou dispositivo de telecomunicação foi encontrado no local. Isso sugere que Saddam Hussein havia assumido mais um papel de apoio moral e não estava mais trabalhando com a resistência iraquiana. No momento de sua captura, o comandante militar sênior dos Estados Unidos no Iraque, tenente-general Ricardo Sanches, confirmou que Saddam estava surpreendentemente comunicativo e cooperativo e não apresentava sinais de ferimentos. Ele foi considerado em boa saúde apesar de sua idade e das condições de vida recentes. O ex-ditador foi removido e então levado para um local seguro não revelado por um helicóptero, MH-6 Little Bird. Esse local depois foi revelado como posto de apoio à missão em Tikrit, onde ele seria identificado. Ele foi então levado em um helicóptero MH-60K Black Hawk pelo 160º SOAR de Tikrit para Bagdá e depois colocado sob custódia no Aeroporto Internacional de Bagdá. Junto com uma Glock e um AK-47, foram recuperados $750 mil em notas de banco americanas do buraco de esconderijo.
Não demorou muito para que a notícia começasse a se espalhar. A comunicação inicial recebida pelo rádio militarizado resumiu o sucesso dessa missão em apenas uma palavra: jackpot. Durante a identificação formal, questionamentos e discussões entre as tropas dos Estados Unidos e Saddam mostraram-no surpreendentemente natural e até bem-humorado em alguns momentos. Após chegarem ao complexo, alguns soldados descreveram a viagem e o comportamento do ex-ditador como sendo estranhamente tagarela ou até mesmo encantador. De todo modo, os Estados Unidos capturaram o homem que buscavam. O processo foi concluído por um cirurgião surpreso com a calma e a atitude dele. Como ele disse ao médico, abre aspas, "Eu queria ser médico quando era criança, mas a política dominava demais o meu coração." Fecha aspas. A dupla continuou a conversa por mais de 6 horas, mostrando assim o quanto o líder iraquiano podia ser cativante e carismático e, muito provavelmente, como ele chegou ao topo e se tornou um dos homens mais poderosos do Oriente Médio e, de fato, do mundo. Nos dias e semanas que se seguiram à caçada e eventual prisão de Saddam Hussein, a área de operações da 4ª Divisão de Infantaria no Tigre teve seu primeiro período de verdadeira calmaria, com os ataques com IED sendo reduzidos em até 39%. Tudo parecia bem, e assim a Operação Red Dawn foi considerada um sucesso monumental. O oficial de inteligência estratégica Tom Pike tinha a tarefa de entender e analisar tanto Saddam quanto suas redes afiliadas. As agências de inteligência dos Estados Unidos conseguiram, abre aspas, definir, analisar e avaliar uma população pelos sistemas adaptativos complexos com os quais ela se relaciona, fecha aspas. Esse foi o caso quando a Força-Tarefa 121 formulou seu plano de ação e buscou não apenas Hussein, mas também os hierarcas de sua antiga elite. Após anos de frustração, morte e destruição, finalmente, em 30 de junho de 2004, Saddam foi mantido sob custódia por forças militares no campo Cropper. Esse era um antigo centro de detenção de tidos por razões de segurança, operado pelo Exército dos Estados Unidos, perto do Aeroporto Internacional de Bagdá, no Iraque. Ele foi mantido junto com outros 11 líderes de alto escalão do partido Ba'ath. De lá, eles foram transferidos para o governo interino iraquiano para serem julgados por crimes contra a humanidade, entre outros delitos. Continuando com sua postura franca e temperamento teimoso, Saddam gritou, apontando e espetando o dedo o tempo todo, numa tentativa fraca de reafirmar seu comando e controle da situação. O próprio julgamento acabou se tornando uma espécie de vitrine e espetáculo, com o juiz principal renunciando durante o processo. Um dos co-réus de Saddam sendo expulso do tribunal após chamar o tribunal de filho da puta, sem contar que o próprio advogado de Saddam foi assassinado. Qamis al-Baidi, que também representava o meio-irmão do ditador, Barzan Ibrahim, foi sequestrado de sua casa e morto por homens armados desconhecidos, gerando indignação, teorias da conspiração e aumentando o caráter trágico de todo o julgamento. Então, algumas semanas depois, Saddam foi acusado pelo Tribunal Especial iraquiano por crimes cometidos contra os residentes de Dujail em 1982, após uma tentativa fracassada de assassinato contra ele. Os detalhes das acusações variavam em sua gravidade. Isso incluía o assassinato de 148 pessoas, a detenção ilegal de 399 pessoas que se rebelaram contra sua chamada liderança, e mais perturbador ainda, a tortura de mulheres e crianças. Durante todo esse período, seus advogados insistiram que Hussein ainda estava no poder e era presidente do Iraque, apesar de todas as evidências físicas e políticas em contrário. Após muita deliberação, as palhaçadas, o exibicionismo e as declarações delirantes do ex-presidente, Saddam Hussein foi considerado culpado por crimes contra a humanidade em 5 de novembro de 2006 e foi condenado à morte por enforcamento. Além disso, seu meio-irmão, Barzan Ibrahim, e Awad Hamed al-Bandar, chefe do Tribunal Revolucionário do Iraque, em 1982, também foram condenados por acusações semelhantes e sentenciados à morte.
Saddam não demonstrou nenhuma emoção além de insultar o tribunal e balançar o dedo em sinal de desafio. O veredito e a sentença foram ambos alvo de recurso, mas posteriormente confirmados pelo Supremo Tribunal de Apelações do Iraque. A justiça, e talvez até o karma, finalmente alcançaram Saddam Hussein, que foi executado no primeiro dia do Eid ul-Adha, em 30 de dezembro de 2006. Acredite se quiser, mesmo no final, o ego do ex-líder não seria diminuído. Ele chegou a pedir formalmente a execução por fuzilamento, alegando que esse era o método mais adequado por seu papel como comandante em chefe das Forças Armadas iraquianas. O pedido foi negado e ele foi enforcado na base da Justiça, uma base do exército iraquiano no distrito de Kadhimia, em Bagdá. Com a captura e execução de Saddam Hussein, a maioria presumiu que esse seria o fim de seu reinado de violência, intimidação e autossabotagem. Mas algumas evidências sugerem que o ditador nunca encontrou seu fim aqui. Em 2021, a agência de notícias estatal russa Sputnik afirmou que um intérprete iraquiano anônimo alegou que Saddam Hussein foi visto rezando em uma casa de fazenda próxima ao local onde os Estados Unidos afirmaram tê-lo capturado. O intérprete afirmou que toda a cobertura jornalística era falsa e que toda a história da Operação Red Dawn era mera fabricação, uma forma de propaganda para animar o espírito americano durante a guerra ao terror. Essas notícias, ou talvez teorias da conspiração seja uma descrição mais precisa, surgiram ao longo dos anos. Nos tempos modernos, com o surgimento da internet, das redes sociais e da tecnologia de deepfake por IA, a linha entre o que é real e o que não é pode ser muito tênue. No entanto, na época da captura de Saddam Hussein, esses avistamentos e relatos pareciam improváveis. Provavelmente vinham de fiéis seguidores que ainda viam Saddam como quase divino. Mesmo após sua prisão, julgamento e execução, que provaram o quão brutal e depravado ele realmente era. A queda de Saddam Hussein não foi o fim da história, foi o início de uma história bem mais complicada. A captura dele na Operação Red Dawn encerrou o capítulo de uma ditadura brutal, mas também abriu um vácuo de poder que o Iraque lutaria para preencher por décadas. Com o fim do controle de ferro do regime Batista, tensões sectárias há muito reprimidas vieram à tona, e novas forças, tanto internas quanto estrangeiras, correram para disputar influência sobre o futuro fragmentado do país. Nos anos seguintes, o Iraque se tornou um caldeirão de insurgência, guerra civil e da ascensão de movimentos extremistas como o ISIS. Alguns argumentam que a remoção de Saddam criou espaço para a democracia, enquanto outros afirmam que isso abriu caminho para uma instabilidade ainda maior. Não existem respostas simples, mas a Operação Red Dawn continua sendo um lembrete claro de que remover um ditador não é o mesmo que construir a paz. A vitória na guerra, mesmo quando é a mais precisa e clínica, raramente é a palavra final. É apenas um ponto de virada que ecoa muito além do campo de batalha.